Obrigado. Gente, então, né, eu queria passar a palavra para olha, Marcos, isso não impede que você pague a garrafa de vinho que você está me devendo. Viu? Eu não disse, olha aí, viu? Olha, eu falei da garrafa ainda há pouco, viu? Tá vendo aí? Olha, se meu sobrenome fosse Samsung, ia ser uma garrafa de $10 mil. Eita! Dia 2 e 4 de dezembro estaremos em São Paulo. Vamos provavelmente compartilhar essa garrafa de vinho com todos aqui presentes, viu, Marco Antônio? Maravilha, maravilha. Vamos logo providenciar nossa passagem lá para São Paulo. Gente, sem mais delongas, então, né, eu passo a palavra para o nosso palestrante da noite, o professor Dr. Marcos Túlio Caldas. Meu amigo, é uma honra, sinta-se em casa mais uma vez. Obrigado, Alisson. É uma honra de estar aqui com vocês, viu? Vamos fazer um esforço, que já está um pouquinho tarde, sexta-feira, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente pode... A proposta é uma proposta muito inicial, viu, gente? É uma ideia que eu tive algum tempo atrás, até conversando com o Alisson, a gente escreveu, inclusive, um artigo sobre isso, viu? E não entendam como nada acabado, viu? É um esboço que, claro, todos podem colaborar, construir junto, né? Viu? Então, aqui, com a ajuda aqui dos slides, já que eu passei dos 60, já fui vacinado, então a memória não é mais a mesma. Então, vamos lá, né? Então, toca aqui, Isso, aí mesmo. Onde estava o mouse? Coloca aqui no coisinha. Isso, aperta aí. Tem que tocar aqui em cima, né? Não, primeiro aperta lá para maximizar o slide. Tá. Eu lido mais com o Meet, né? Aí agora clica na tela e aí só é passar normalmente agora. Feche os olhos que a minha senhora quer passar, viu? Ela disse que não está bem vestida e tal. Não tem como, eu não tenho como. Eu vou tirar a câmera e vou apagar tudo aqui, né? Eu me atrasei hoje, porque eu tive que cozinhar inhame para ele. Aí demorou. Deixa eu passar aqui. Veja se ela está mal vestida agora, é agora. Bom, vamos lá então, gente. A ideia seria a gente pensar se a logoterapia, além do potencial terapêutico, né, que aí a dona Hilda aí já apontou que tem muito, né, quando encontra um logoterapeuta assim, amoroso, afetivo e competente, né, então a gente não tem dúvida sobre o potencial terapêutico dela, mas se ela teria um potencial preventivo, né, seria possível a gente utilizar a logoterapia com esse modo de pensar da prevenção? Então, aqui é mais uma reflexão, viu, gente? É mais uma reflexão sobre o que seria possível, que vocês podem, inclusive, participar ativamente, sem problema nenhum. Tá? Então, essa questão é uma questão não só da logo, né? Com frequência, né, debatido, é uma questão que é muito comentada, a possibilidade de prevenção. Né? Seria possível prevenir transtornos mentais, ou mesmo afetos e comportamentos adaptativos? Seria possível essa prevenção? Tá? A Organização Mundial de Saúde, já na sua definição clássica já de saúde, né, como não apenas ausência de doença, mas o completo físico espiritual, indica, né, dá uma indicação nesse sentido. Sim, devemos pelo menos pensar nessa questão e nos esforçarmos para, né, de alguma maneira, alcançá-la. Tá? Também há uma correspondência em nosso país, a Constituição de 88, saudosa, né, através da lei número 8.080, 1990, e outras regulamentações, criou, né, o Sistema Único de Saúde, e com seus fundamentos de universalidade, equidade e integralidade. Particularmente, o último item dela, da integralidade, ela nos leva a buscar essa ideia de prevenção. Tá? Recentemente, claro, ainda estamos, né, vivendo essa pandemia que traz muita dor, muito sofrimento. Ainda hoje eu soube de alguns falecimentos de algumas pessoas conhecidas, né, cada vez mais perto, né? Então, chegando cada vez mais perto, é muito sofrido mesmo. Né?
E também, claro, ela ganhou uma outra conotação pela própria cobertura, né? A cobertura dos meios de comunicação, o teor político que vem ganhando essa pandemia, tudo isso tem divulgado enormemente essa questão, né? E eu assim, fiquei bastante impressionado com as palavras da Angela Merkel, né? A chanceler alemã, que fala que nós estamos diante do maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. E os alemães, né, sendo a chanceler alemã, sabem que não é pouco, né? Ela comentar isso não é pouco, né? Para quem passou pela guerra, né? E não foi só isso, né? Angela Merkel também chamou a atenção para a necessidade de solidariedade coletiva, né? E deu um depoimento assim muito forte, né? Muito importante, ela dizendo: realmente acredito e podemos superar isso se todas as pessoas entenderem perfeitamente a sua tarefa. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Certamente o Viktor Frankl, né, concordaria com o empenho da líder alemã em seu chamamento aos valores, né, a responsabilidade e a ideia de missão, né? De missão de todos e de cada um, né? Então, veja, eu quis começar com uma líder, né, mundial, chanceler alemã, porque ela, claro, não sei se ela conhece logoterapia, conhece o Frankl, mas, né, ela nos alertou para algo muito importante em termos preventivos, né, de prevenção ou de promoção, né, que é assim: a solidariedade na crise, a solidariedade, a responsabilidade, tá? Porque a outra opção de uma crise, né, seria algo que pode nos provocar transtornos mentais em larga escala, né? O Frankl já tinha alertado para essa questão do vazio existencial, tá? Já foi feita a ligação por muitos e muitos autores entre frustração existencial e o suicídio, né? E, além do mais, o autor também, o Frankl, comenta sobre que, na ausência de sentido, diante desse vazio existencial não preenchido, não é o vazio, a frustração existencial em si que adoece, mas a não capacidade de preenchê-los, né? E muitos, nesse momento agora de pandemia, nós estamos assistindo a comportamentos, né, francamente dirigidos ao poder ou ao prazer, né? Estatisticamente aumentou o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de drogas, a violência, né, doméstica e a violência coletiva, né? E a gente sabe que vários transtornos mentais podem ser daí derivados, tá? Então, o chamamento, eu quis começar pelo chamamento da Angela Merkel, que ela em si já é né, algo de promoção, de prevenção. Classicamente, né, nós temos a prevenção dividida em primária, secundária, terciária e quaternária, né? Alguns autores discordam da quaternária, mas a gente colocou aqui, tá? O que seria a prevenção primária? Também tem sido chamada de promoção, né? Tem a ideia de promoção da saúde, não só prevenir, mas promover, né? Concordo com a Angela Merkel, a solidariedade não é só uma prevenção, ela é uma promoção também, né? Então, que nós poderíamos, o que a Logo pode nos oferecer nesse sentido, né? Ou seja, como ela pode contribuir para desenvolver estratégias no período anterior à instalação da doença, né? Ou seja, remover agentes causais, classicamente falando. As ações podem ser desenvolvidas em vários níveis, para um sujeito em particular, um grupo específico ou toda a população, tá? Então, as propostas, considerando a prevenção em geral, são de grande ação, ações lâmpada. Por exemplo, a gente sabe como que a saúde, de uma maneira geral, pode ser promovida por uma boa qualidade de vida, né? Como alimentação, boas condições de trabalho, de moradia, né? Escolaridade, condições básicas, enfim, condições dignas de existência, tá? Então, se você fizer um recorte mais específico, falando no nosso tempo de hoje, a imunização de grupos seria uma medida claramente preventiva, né? Então, como já comecei agora, nós estamos vendo essa questão da pandemia, um momento difícil, mas, assim, eu tenho visto, né,
em meio aqui ao sofrimento, gestos de solidariedade e de amparo, tá? Vindo daqueles que, a princípio, não teriam obrigação direta. Pessoas e grupos, né, alguns conduzidos por jovens aqui em Recife, eu tenho tido o prazer de assistir, gente muito jovem se organizando, com essa energia, com a vontade que tem de ajudar, ligados a grupos religiosos ou não, né? E eu tenho uma historinha rápida aqui para contar para vocês. Nós temos aqui no nosso bairro uma padaria que ela faz também alimentos, assim, almoço, jantar, enfim, e as pessoas, de uma maneira geral, próximas à padaria, têm se servido dela. Uma vez que está difícil ir para supermercado, devemos evitar E quem entrega é um senhor, né, já um senhor, e ele entrega numa bicicleta. E nós soubemos que ele ganha em torno de R$1, ganhava, não sei agora quanto ele está ganhando, mas a princípio era R$1 por entrega. Vocês imaginem o esforço que ele fazia para ter alguma remuneração no final do dia, considerando, inclusive, o calor que faz aqui em Recife, você pedalar, né? Mesmo que seja no âmbito próximo. E aí, assim, espontaneamente, né, nós, por exemplo, comovido com essa situação, eles diziam, olha, dizia para o dono da padaria, reserve aí 1 quilo de pão para ele, ou uma dúzia de ovos. E não sabíamos que outras pessoas aqui do prédio e de outros prédios estavam fazendo a mesma coisa para ajudá-lo. Foi totalmente espontâneo. Certa ocasião, eu desci para receber os alimentos e tal que ele estava trazendo, e ele agradeceu, olha, muito obrigado, o que vocês têm feito por mim e tal, eu agradeço muito. E aí o porteiro do prédio comentou, olha, é muita gente fazendo doação para ele, é muita gente ajudando. De repente, ele vai abrir outra padaria lá onde ele mora, vai abrir outra coisa assim. Aí tem um rapazinho que estava perto, que cuida da parte da limpeza, disse assim, olha, eu sou vizinho desse senhor aqui no morro próximo, onde a gente mora. Você sabe que ele ganha muita coisa mesmo. Ele às vezes, o patrão tem que levar de carro, porque ele não tem condições de levar na bicicleta. Mas, chegando lá, ele retira aquilo que é necessário para a família dele e doa o excesso, doa aquilo que ele recebeu a mais para as famílias igualmente pobres como ele, que moram vizinhas, e eu achei fantástico, né? Então, a gente está vendo esse tipo de coisa também, né, no meio dessa crise pandêmica, tá? Isso é bem, bem importante, né? Bom, isso mostra o seguinte, né? A gente sabe que o Frankl já tinha comentado sobre a queda da tradição após a Segunda Guerra Mundial e outros autores se aprofundaram nessa reflexão, né? O Bauman chega a falar que nós vivemos num mundo líquido, uma sociedade líquida, uma ética pós-moderna, tal. Né? Então, olhando exemplos como dele e de outros, eu digo assim que, apesar disso, realmente, da quebra da tradição e desse mundo líquido que nós vivemos, a gente ainda pode contar com a força inquebrantável do espírito, como Frankl e Lucas falam, né? Lucas trabalha muito isso, né? Então, apesar de estarmos vivendo a sociedade líquida, a sociedade do cansaço, como o Han descreve, né? Diz que o nosso cansaço é na alma, não é só no corpo e no espírito, não no psiquismo, é na alma, né? Mas ainda assim podemos contar com essa força inquebrantável do espírito, né? E com a solidariedade. Eu acho que a solidariedade é uma grande proposta de promoção de prevenção. Ser solidários, eu acredito muito que mesmo pisando nesse solo líquido, nesse solo pantanoso que nós pisamos, a força da solidariedade, a força inquebrantável do espírito humano, ela funciona como prevenção e promoção da saúde. Tá? E aí vocês dizem, sim, e daí? Daí que eu acredito que vocês conheçam, né, o livro do Frankl, que foi, na verdade, inicialmente uma proposta, né, que fizeram a ele, uma rádio de Viena, achou que seria interessante que ele pudesse, o Frankl, né, já tinha bastante conhecido, né, bastante conceituado, que seria escutado. Se uma pessoa como ele falasse, né, à população, ele seria escutado. Não era qualquer um que estava falando para a população. Né? E ele, com esse espírito de solidariedade, né, que ele tem, que o Frankl teve durante toda a vida, a gente pode dizer, ele, entre os anos de 51 a 55, sem nenhuma remuneração, né, espontaneamente, ele ia
comandava esse programa em que ele falava sobre temas ligados à saúde mental, particularmente à psicoterapia. A ideia dele, quando ele foi convidado, foi de exatamente se contrapor o que ele próprio, né, trouxe nos trabalhos dele, a chamada neurose coletiva. Ele percebia que nesse vazio, né, da quebra da tradição, então as pessoas estavam começando a se deixar conduzir, né, pela massa, vamos dizer assim, ou estavam tomando atitudes de fanatismo, né? Todas as duas indicavam uma perda, né, da liberdade e da responsabilidade. E ele, preocupado com isso, achou que essas conferências poderiam provocar um efeito de higiene mental. Isso é prevenção primária, tá? E foi um sucesso, né? As conferências tiveram uma aceitação popular extraordinária e ele começou a receber uma intensa correspondência que ele respondia pessoalmente. Vejam o esforço do Frankl, né? A generosidade dele também, né? O êxito foi extraordinário, ele respondendo às questões, as pessoas perguntavam mais e mais, né? Então ele ampliou, na segunda fase ele ampliou as conferências, incluindo aquelas dúvidas, as principais dúvidas que chegavam a ele pelas cartas, ele então inseriu no programa, tá? E posteriormente essas palestras foram traduzidas com o nome de Psicoterapia para Todos, né? Que foi traduzido em diversas línguas aqui no nosso país, já está na 3ª edição, né? Então, alguns dos temas que ele julga preventivos. Eu citei alguns dos temas que eu acho que é interessante para nós sabermos o que o Frankl considera preventivo ou promotor de saúde, né? Então, a atitude fatalista. Vejam que a preocupação dele com as neuroses coletivas. A atitude fatalista, né, é um dos elementos que conduzem, né, as neuroses coletivas. A existência provisória, igualmente, né? A higiene psíquica do envelhecimento, como envelhecer bem, né? Como envelhecer bem disposto, né? Bem disposto, bem implicado, envolvido, responsável, livre, né? A higiene psíquica do amadurecimento, angústia, neurose de angústia, a insônia, o amor, a hipocondria, a histeria, a melancolia, alguns transtornos, né, claramente. Outro dado interessante, a massa e o dirigente, né? Isso é muito, muito curioso, né? Uma das palestras dele era uma interrogação, né? Seria o ser humano produto da hereditariedade e do meio ambiente? O poder de obstinação do espírito, fundamental em todas as épocas, né? A doença do executivo, dentre outras. Essa doença do executivo ele se antecipa às próprias ideias do Han, que fala da sociedade do cansaço, né? É bem interessante isso, como o Frankl tinha um olhar bem adiante do tempo, né? Do tempo dele. Então, veja, isso são alguns dos temas que o Frankl considerou fundamentais numa prevenção primária, tá? Numa prevenção que evitaria o vazio, né? E, com isso, a violência, a busca obstinada de prazer e de outros elementos que são adoecedores. É um apelo à solidariedade, tá? E ele próprio deu esse exemplo, né, com a conduta dele, tá? Bom, a gente pode dirigir nosso olhar de várias formas para o que está acontecendo. É muito sofrimento, sem dúvida, é muita dor, mas também um efeito colateral, entre aspas, né? Claro, ninguém deseja uma pandemia, mas ela está aí. E tem que trazer algo que nos faça refletir, tem que trazer algo que nos faça mudar, né? Que nos dê sentido a esse sofrimento. Então, um dos efeitos colaterais é o fato, claro, a atividade humana, né? A atividade humana foi bastante reduzida, né? O deslocamento, né? O que hoje é enorme entre a comunicação hoje de ideias, não só de ideias, mas de pessoas, né? E que causam, claro, uma produção de lixo, uma produção de poluição ambiental gigante, né? E com isso nós temos, vamos dizer assim, destruído a natureza, né? Então, o que os autores têm observado? Que com essa restrição, com um cuidado maior com a higiene, com um cuidado maior com a saúde, eu tenho escutado de alguns
pacientes meus assim, olha, doutor, uma coisa eu aprendi. Inclusive, uma paciente minha que teve entre a vida e a morte e conseguiu estar bem hoje. Ela disse assim, eu aprendi uma coisa muito importante, inclusive quando eu estava doente, que nós precisamos de pouco para viver. Não temos por que consumirmos, né, de maneira absurda, como nós temos consumido, e temos, com isso, causando um lixo gigantesco, causando uma pressão sobre a vida na Terra, né? Então, o que aconteceu? As pessoas estão até mais cuidadosas com o consumo, né? As pessoas têm visto que não precisam de tanta coisa para viver bem, né? Então, alguns lugares como os Canais de Veneza, o Rio Tietê, em São Paulo, a região de Abrolhos, na Bahia, tem mostrado melhoras enormes, né? Então, o próprio ar que se respira nas grandes cidades, né, tem melhorado e o mundo inteiro está atento com as queimadas na Amazônia, né? Então, isso mostra a importância de outra questão que o Frankl refletiu muito, que nos comenta muito, né? O valor vivencial, né? O valor vivencial da pura e intensa contemplação da natureza, a importância disso para a saúde mental. Tem uma passagem muito comovente, inclusive, do livro dele, né? Originalmente psicólogo do campo de concentração, depois em busca de sentido, e ele comenta no pôr do sol, né? Como a vida poderia ser bela, né? Então, como tem sido importante essa recuperação e essa compreensão de que nós não precisamos tanto assim. Não precisamos consumir tanto, não precisamos consumir tanto lixo. Podemos, até numa atitude mais contemplativa, nos enriquecermos mais. Tá? Então, isso também é prevenção primária. Tá? Isso também é prevenção primária. Tá bom? Bom, então, em situações mais estritas, né, a gente pode pensar, né, no que o Frankl chamou de tríade trágica, né, culpa, sofrimento e morte. Né? Então, nosso tempo é um tempo de sofrimento, né, morte, sofrimento e culpa. Né? Mas, assim, veja, o Frankl ele traz essa questão para a nossa reflexão, né, para a nossa existência, não como uma visão pessimista, ou a serviço de um suposto esvaziamento dessa mesma existência. Né? Claro, vocês sabem, eu vou apenas rapidamente repetir aqui, a culpa nos melhora. Se você conseguir lidar bem com a culpa, a experiência de culpa, se acompanhada pelo arrependimento, das maiores possibilidades que nós temos para mudarmos e sermos melhor ainda. Se vocês não leram, leiam o texto do Scheller, do Max Scheller, sobre remorso e arrependimento. É lindo. Como ele mostra que é um verdadeiro renascimento. A culpa, o arrependimento, né? O remorso, ele chama de remorso, porque é a tradução portuguesa, mas seria a culpa, o arrependimento e o renascimento, que vem a partir daí. Tá? Então, renascer sempre para valores mais elevados. Isso daí também é prevenção. Tá? A morte, né, com a transitoriedade, com a angústia que ela provoca, não deve ser uma angústia paralisante. Né? Ou seja, deve ser algo que nos impulsione a viver com mais intensidade, mais responsabilidade. E, claro, o sofrimento ele pode se transformar no êxito. Né? O Frankl coloca a raiz do conquistar-se humano e elevar-se em dignidade. Tá? É o mais belo de todas as possibilidades de elevar-se em dignidade, é dar sentido ao sofrimento. Né? Uma coisa importante que é bom lembrar é que não é deixar de sofrer, ou não é negar o sofrimento, ou é transformar o sofrimento em outra coisa. Não, é dar sentido àquela dor. Tá? Então, todos esses elementos que nós vimos agora, eu não sei se vocês concordam comigo, viu? Eu não sei se Max concorda, se vocês concordam comigo, Alisson e os demais colegas, mas nós poderíamos considerá-los como ligados a essa prevenção mais primária, mais
mas mesmo que você esteja vivendo a tríade trágica, né, você ainda tem chances da culpa, da angústia e do sofrimento elevar-se acima do vazio existencial e não conduzir-se para outras depressão ou outro tipo de situação que essa atividade trágica poderia levar, tá? Então eu acho ainda que nós estaríamos ainda na prevenção primária, tá? Porque a prevenção secundária ela implica já, vamos dizer assim, embora com a sintomatologia ainda leve e branda, mas já implica que algo quebrou, algo se estabeleceu, né? Ou seja, uma doença, tá? Você já está uma doença, um transtorno, enfim, como nós queremos chamar. Embora ainda esteja com uma sintomatologia pouco significativa, tá? Então, o que nós poderíamos fazer? Qual seria a intenção da nossa ação? A nossa ação seria adequada o suficiente para interromper a progressão do transtorno, tá? Se possível, alcançar a cura. Se não possível, pelo menos impedir a intensificação da doença, tá? Então, claro, isso vai implicar um conhecimento detalhado da evolução da doença. Isso o Frankl já nos deu, né? O Frankl já nos deu o que acontece diante do vazio, da frustração existencial, quando não trabalhada no sentido de dar um sentido, né, a esse vazio, né, que ela se forma em mostra, se coloca em maneira de doença. Então, o Frankl e os seus discípulos mais importantes já nos mostraram de que maneira pode-se adoecer com uma neurose noogênica, algo dessa ordem, né? Então, a prevenção secundária vai ter, na clínica, o seu local de ação privilegiado, tá? Não é mais possível, como na prevenção primária, né, impedir a manifestação do transtorno, né? Ele já está estabelecido, então a clínica nós podemos trabalhar com isso. E, claro, a logoterapia tem vários instrumentos, né? Tem várias propostas para intervenção, né? Tanto nos transtornos mentais, viu? Né? Quanto em outras situações dessa ordem, né? Isso eu não vou ficar muito tempo, porque, claro, vocês já sabem das neuroses neogênicas, das neuroses coletivas, né? Claro, a gente tem visto, né? Não é? O Frankl supunha, né, na época dele, que as neuroses noogênicas seriam em torno de 10%, né, entre populações norte-americanas. Eu acho que hoje acho que o índice está bem mais elevado, né? O que a gente consegue perceber no nosso tempo, que não só as neuroses noogênicas, mas as neuroses coletivas são extremamente atuais. Dá a impressão que o Frankl está descrevendo esses transtornos de tão abundantes que eles estão, né? Então, isso mostra, né, claramente a importância da compreensão da frustração existencial, assim como dos conflitos entre valores, né? A maior parte da psicologia moderna não considera essas questões como suficientes para provocar transtorno, tá? Para provocar doença. Podem provocar angústia, podem provocar dor, né? Pode provocar certo estado de confusão, certas dificuldades de decisão, mas doença. Mas o que nós estamos observando agora é que, sim, se havia alguma dúvida, né, não há mais, né? O fato dos sintomas da neurose noogênica se assemelharem, claro, ela precisa passar pela dimensão, passar, entre aspas, pela dimensão psicofísica, né? Talvez crie alguma dúvida entre os profissionais, né? A falta também dessa corporeidade, de ser uma ontologia, também causa alguma perplexidade. Mas quem está atento não tem dúvidas, viu? Então, eu acho que esse é um trabalho que todos nós que estamos em formação, nós sempre estamos em formação com a Logo, né? É uma formação que não termina nunca. Temos a obrigação de divulgar esse pensamento, que ele se torne cada vez mais conhecido, que os
que os profissionais, né, que de alguma maneira, seja na área clínica ou em outras áreas, que lidam com pessoas, possam estar atentos a essas manifestações, tá? Certo? Então, é mais um trabalho que nós devemos fazer, devemos contribuir para que se faça o quanto antes uma prevenção secundária. Eu já tive alguns casos, atendi algumas pessoas que demoraram muito a chegar a mim ou a outros logoterapeutas, porque os próprios profissionais tinham dificuldade de identificar que a temática era de um conflito de outra ordem, não psicogênico em si. E isso impede uma boa prevenção secundária. Tá? Uma boa prevenção secundária é aquilo que você pode atuar inicialmente, e não quando os sintomas estão com uma gravidade importante. Tá? Certo? Vamos ajudar os nossos colegas a fazerem um diagnóstico diferencial. Outra questão também importante, falando da clínica, né? Outra contribuição que eu considero, assim, como psiquiatra que eu sou também, eu considero assim que é pouco vista, os colegas dão pouca atenção, é a noção de reatividade, né? Ou seja, a tendência que os transtornos mentais têm de provocar algo, né? Eles próprios geram, vamos dizer, superestruturas. E, assim, a maioria das pessoas, os psiquiatras, os profissionais, termina confundindo as duas coisas, né? Termina confundindo o que o transtorno é realmente com a reatividade que ele provoca. Tá? Então, veja, se você não está atento a isso e você trata a reatividade e não trata o sintoma primário, o sintoma originário, você está contribuindo para uma cronificação daquele quadro. Você não está fazendo prevenção secundária. Tá? Então, o conhecimento da neurose reativa, o conhecimento, né, de que, por exemplo, no transtorno de ansiedade, uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela vai ficar com medo de ter outras crises. Ou seja, ela vai ficar com uma ansiedade que ela não tinha. E que não é uma complicação simplesmente do pânico, como é visto por algumas pessoas. Ela é uma reatividade. Você reage a uma crise de pânico, né, com medo. Ou seja, você passa a ter medo da própria ansiedade. E o que o Frankl identifica isso como uma má passividade, que é uma postura defensiva. Você, com medo, você vai se restringindo cada vez mais, esperando que assim você não seja acometido pela crise. E você termina fechando o que ele chamou de ciclo neurótico, e aí cronificando. Então, essa noção de reatividade, a noção de neurose neogênica, a noção de neurose coletiva e a noção de neurose reativa ou de reatividade é fundamental na prevenção secundária. Tá? Então, aqui, como eu, a princípio, preparei esse material não para especialistas como vocês, então eu esclareci algumas passagens aqui, certas estratégias do Frankl que não são técnicas no sentido clássico, são estratégias, né? Já que o objetivo dele com essas estratégias é chegar, né, na possibilidade do sentido, e não que as questões vão se resolver aí. As pessoas às vezes confundem, dizem não, que o Frankl era cognitivo-comportamental. Eu digo, não, gente. As técnicas cognitivas comportamentais, elas, claro, têm o objetivo da técnica em si resolver a questão. O Frankl, na verdade, ele utilizava estratégias para chegar, né, onde ele queria, que é a questão do vazio existencial. Ele vai afirmar, né, em um certo momento, que as neuroses psicogênicas, que ele reconhece a necessidade de ter outros profissionais envolvidos, tratando as neuroses psicogênicas, só proliferam no vazio existencial. Tá? Certo? Então, essa é a intenção paradoxal, que, utilizando às vezes o humor, né, é uma tentativa de diminuir essa reatividade. Tá? Algumas patologias, como o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, patologias sexuais, que a reatividade se dá no sentido da má atividade, em vez da má passividade, ou seja, a pessoa acha que lutando contra os sintomas ele vai, né,
ele vai conseguir superá-los, ele vai gerando superestruturas reativas, né? Cronificando o quadro. Tá? Então, eu penso aqui que essas possibilidades que nós temos na LOGO são não só terapêuticas, mas também preventivas ao agravamento dos quadros clínicos. Tá bom? Sim, a luta pelo prazer, né? O Frank comenta o prejuízo da exaustiva autoobservação, que, às vezes, alguns terapeutas, inadvertidamente, sugerem às pessoas que se examinem, penetrem dentro de si, examinem as suas motivações, examinem os seus conflitos, né? Levando, claro, não é essa a intenção, inadvertidamente, levando a uma atitude de compulsiva, obsessiva autoobservação. Quando o Frankl propõe que é exatamente o oposto que nós temos que fazer, a estratégia aí seria de reflexão, mas a questão é da autotranscendência, do autodistanciamento, da autotranscendência. Tá? Então, a logoterapia sempre será importante, mesmo na psicogênese, como a gente está vendo. Ela vai ajudar muito, né, com essa concepção de neurose reativa e esse desmontamento, né, para que se chegue realmente no núcleo do transtorno e possa tratá-lo sem que ele progrida para uma cronificação. Tá bom? E outro recurso fundamental nosso é o diálogo socrático, que tem sido usado agora também pelo pessoal da TCC, né? Mas quem sugeriu pela primeira vez o diálogo socrático foi Frankl. Ele percebeu, né? Ele fez uma releitura do famoso, né? Da famosa proposta do Sócrates, né? E introduziu de uma maneira brilhante, né? Como uma estratégia, né? Uma estratégia psicoterápica que é maravilhosa, né? Então, o Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira, né? E ele sentia vontade, né? Seguindo assim, ele disse que ele era filósofo, né? Um pensador, graças à mãe. E sempre que ele perguntava algo à mãe, ela fazia ele pensar na resposta. Então, a mãe não era só parteira de homens e mulheres, né? Era parteira de ideias também, né? Então, isso inspirou Sócrates mais tarde a utilizar a mesma estratégia, né? Porque ele pretendia ele acreditava que todos os homens tinham dentro de si a verdade, eram capazes de alcançar essa verdade. Então, o que ele pretendia era fazer com que cada um fizesse um esforço no sentido de buscar essa verdade. Só que, às vezes, ele utilizava a ironia como estratégia, né? Então, da mesma forma como ele utilizava a humildade e ironia, a humildade e ironia. Então, vamos dizer assim, Frankl chama a atenção, né? Claro, o diálogo socrático pretende contradições, equívocos, trabalhar com isso, falsas reflexões, né? Tá? Mas é claro que nós devemos ter um certo cuidado no uso do diálogo socrático, porque ele pode ser, né, iatrogênico, né? Se o terapeuta insistir na ironia, no sarcasmo, que parece às pessoas que estão sofrendo, né? Interpretada como descaso. O próprio Frankl fazia um alerta quanto a isso, tá? E outros autores têm estudado esse processo e dizem, olha, utilize, claro, o diálogo socrático é uma ferramenta extraordinária, mas evitem, né, utilizar a ironia, que não era a intenção do Sócrates, claro, humilhar com a ironia, mas pode parecer algo dessa ordem, né? O humor, em algumas situações, pode ser bem utilizado aí, mas sempre pensando que do outro lado tem uma pessoa sofrendo. Tá? Se puderem, se não assistirem, assistam o filme Sócrates. É muito interessante. Mostra-lhe várias ações dialogando socraticamente. Né? Tá? O que a gente tem que pensar, junto com o Frankl, que ele já sugeriu, olha, nós temos que fazer perguntas que tenham força. Nós temos que ajudar no diálogo socrático com questões que interpelem a existência humana e que sejam uma força suficiente para mobilizar
nesse sentido, senão não vai funcionar, né? Tá? Então, eu parti dos escritos também de Ortiz, né, que estuda, é um logoterapeuta que estuda essas questões, e ele disse o seguinte: qual seriam os elementos que têm um caráter preventivo? Nós estamos ainda na prevenção secundária, tá bom? Então, que tem um caráter preventivo. Veja, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ampliar os seus horizontes, o diálogo socrático. Então, ele vai facilitar, forçar no bom sentido, né? Facilitar a clientela a uma perspectiva, uma circunvisão, uma visão mais ampla do mundo, né? E aí possibilitar, com a visão mais ampla do mundo, escolhas e decisões mais adequadas quanto à sua existência, né? Desdramatizar muitos dos sintomas, muitas dificuldades que a vida apresenta podem ser alcançadas dessa forma, como a melhor resposta terapêutica, né? Como a Alisson comentou, eu trabalhei muitos e muitos anos com psicanálise, né? A psicanálise ele tem um instrumento que é a interpretação, né? Mas na interpretação você vai dizer para o seu paciente, seu cliente, algo que ele não sabe sobre ele mesmo, tá? É um risco grande, né, de acertar e de errar. Mas aqui não, no diálogo socrático você é um companheiro, né? Você não é um desbravador do outro, do inconsciente do outro. Com todo respeito pela psicanálise, viu, gente? Não é nenhum desrespeito. Mas aqui, no diálogo socrático, você é um companheiro existencial. No que você ajuda o seu paciente a ampliar, né, a perspectiva de mundo dele, você também está ampliando o seu, você está participando junto. Tá? Certo? Então, esses elementos são aproximar-se com mais propriedade do que realmente importa na sua vida, que às vezes, por essa reatividade que o próprio Frankl aponta, né, você vai sobrepondo coisas pouco importantes. Né? Você acha que separar. Eu já sei. Eu preciso me separar da minha esposa. É por isso que eu estou tão mal. Eu preciso mudar de cidade. Eu preciso mudar de profissão. Eu preciso beber mais. Eu preciso beber menos. Né? Ou seja, você vai sobrepondo ideias e se afastando do verdadeiro núcleo do transtorno, da questão existencial, né, que está te afundando num vazio que você não consegue dar sentido. Tá? Então, o diálogo socrático vai te ajudar a retirar essa reatividade também, a você recolocar as questões existenciais, tá? E vai sensibilizar para o sentido, que aí é no sentido que vem a liberdade e a responsabilidade. É retomar essas questões. Tá? A importância da dimensão espiritual vai ficar clara no diálogo socrático, né? E na sua modulação psicofísica, e você vai também trabalhar melhor, lidar melhor com seus sintomas, entendendo, né, a superficialidade, tanto da má atividade quanto da má passividade como soluções. Tá? Ou seja, você vai reformular até suas dificuldades psicopatológicas, né? Vai lidar melhor, regular melhor seu comportamento, suas emoções, mudar de atitude, tá? E aí experimentar a força do espírito, a força da dimensão noética. Tá bom? Por isso, ele é preventivo do agravamento de quadros já instalados. É uma estratégia fantástica e maravilhosa. Ele impede que você se perca, né? Cada vez mais, afunde cada vez mais, né, na reatividade dos seus transtornos. Inverta, né, o fundamental pelo essencial. O diálogo socrático lhe ajuda a recolocar e a mudar as suas atitudes, sem dúvida nenhuma. Portanto, ele é também preventivo. Tá? Como seria, por sua vez, a prevenção terciária? Né? A prevenção terciária. A prevenção terciária pode ser entendida, né, como mais uma tentativa. Ela se associa, de certo modo, à prevenção secundária. Né? Na verdade, essas prevenções formam um contínuo.
elas vão formando um contínuo, e a prevenção terciária ela também está envolvida numa proposta para evitar possíveis deteriorações daquilo que não está bem, né? Aquilo que não está bem pode melhorar, pode estabilizar, pode ser atenuado ou pode ser deteriorado. Tá? Na terciária, nós já estaremos lidando com problemas mais graves que na secundária, mas ainda podemos fazer um trabalho de recuperação, podemos fazer um trabalho... Né? Então, o Frankl, o Bauman, o Hahn, enfim, todos esses autores acreditam na prevenção e nessa melhoria, nessa recuperação, atentando para o tecido social. Claro, diferentes olhares, né? Mas todos, vamos dizer assim, estão atentos a isso. Tá? Então, vamos pensar no que o Frankl tinha muita... Vejam que o Frankl, já em 50, né, ele se preocupava com as neuroses coletivas. Por quê? Porque elas têm um potencial de violência enorme. E a violência é uma doença social, e é uma doença que leva a doenças claramente psíquicas, né? O transtorno do estresse pós-traumático é um exemplo, né, de uma doença moderna que é montada na violência, como gatilho para alguns surtos psicóticos, depressão, enfim, né? Então, as neuroses coletivas elas estão na raiz, eu tenho certeza, das grandes patologias sociais do nosso tempo. A violência. Elas levam a violência de um modo ou de outro. Ou seja, no modo de se conduzir com a massa, abrindo mão daquilo que você... da sua liberdade e da sua responsabilidade, ou se fanatizando e assumindo a verdade de um grupo como unicamente, né, a verdade que possa existir. Os outros não têm nada a dizer sobre isso. Então, isso tem no seu cerne, na sua essência, violência. Tá? E essa violência tem desorganizado os grupos sociais. Tá? Então, pensamos que tanto isso pode estar na prevenção primária, como o Frankl propôs em 50, como pode estar na prevenção terciária atualmente, onde a violência tem crescido enormemente. Bom, você pode encontrar isso em torcidas de futebol, né? Pessoas que trabalham, pessoas que têm família, têm filhos, que se comportam como cidadãos, quando organizados em torcidas, se transformam em seres violentos, E, ultimamente, agora, com esse fenômeno das redes sociais, as torcidas inimigas estão se... Inimigas, a expressão seria essa, estão se combinando se encontrar para se agredirem mutuamente, e termina havendo mortes e tudo. Eu assisti algum tempo atrás uma pesquisa jornalística sobre torcidas organizadas no Rio de Janeiro. E uma das pessoas que tinha se afastado estava dando um depoimento que você não via o rosto nem identificava a fala. Mas ele torcia por um grande time lá do Rio de Janeiro, que eu não vou falar para não criar preconceito, fazia parte de uma torcida organizada e que eles se armavam com paus e pedras e agrediam as outras torcidas, os outros times. E até então ele achava tudo bem, violência aceitável. Até que um dia o cara colocou uma arma na mão dele e disse: agora é para valer. Agora é para valer. Eles estão nos desafiando e agora nós vamos até a morte. Tome esse revólver, está carregado, e atire se for preciso. Atire mesmo. Aí ele sentiu que a coisa estava demais até para ele. Mas vocês veem, são torcidas de futebol. Houve um assassinato que até agora não descobriram, com uma das torcidas organizadas de São Paulo estava reunida num lugar onde eles faziam reuniões. A outra torcida sabia, invadir e mataram 6 pessoas.
não são criminosos, não entraram para assaltar, são torcidas organizadas. Aqui em Recife já houve também, tem um rapaz que até hoje está internado entre a vida e a morte, a vida praticamente vegetativa, como se diz, que simplesmente ele estava na frente do clube comemorando a vitória, uma pessoa passou e atirou. Tá? Então, torcidas de futebol, a criminalidade organizada, grupos terroristas de diferentes matizes. Tá? Então, a violência, todos esses grupos padecem realmente de neuroses coletivas. E a bússola para essas associações é a violência. Bom, respeitando a história dos clubes, respeitando o amor clubístico, respeitando o credo ideológico, não vou discutir aqui sobre isso, mas, né, a postura fatalista, a existência provisória, o pensamento coletivista e o fanatismo estão presentes em todos eles. Tá? Estão na matriz dessa violência. E se vocês, eu só contando aqui um pouquinho aqui para vocês, eu não gosto de me meter na vida de ninguém, eu acho até horrível isso, né? Mas eu moro num prédio, eu moro aqui há 10 anos, esse prédio tem mais ou menos uns 15 anos. Como é um prédio num subúrbio aqui de Recife, você compra a custo mais barato. Embora seja um bom apartamento, você compra a custo mais barato. E muitos casais que vieram para cá, e compraram ainda na planta, eram recém-casados. Então, tem muitas pessoas que estão casadas há 15 anos, os filhos têm 14 anos, 13 anos, e como tinha uma escolinha aqui do outro lado da rua, muitas dessas crianças estudavam juntas. É só atravessar a rua, né, e entrar na escola. Bom para os pais, bom para as crianças. Tal. Então, os meninos foram fazendo amizades desde pequenos. Foram ficando amigos desde pequenininho. Né? Portanto, tem 10 anos, 12 anos, 13 anos de amizade, amigos, a gente sempre vê os meninos juntos aqui na área de lazer do prédio e tal. Na última campanha, e os pais também. Na última campanha eleitoral, o caráter ficou de tal maneira assim, fanático, vamos chamar assim, nessa concepção frankliana, que as pessoas, os amigos de longa data, pararam de falar uns com os outros. Porque pensavam politicamente de formas diferentes e proibiram os filhos. Então, uma ocasião, eu não resisti, eu estava as crianças chorando, os meninos, alguns já entrando na adolescência, perplexos, né? E uma vez eu estava no elevador com um casal, com dois pais desses que moram no mesmo andar, amicíssimos, né? Padrinhos um dos outros, dos filhos, que estavam sem se falar e proibindo os filhos. Eu não resisti. Sabia da história dos meninos. Disse, olha, que vocês, que são adultos, queiram parar de falar uns com os outros ou brigar por essa outra questão ideológica, tudo bem. Ainda não é legal, porque a gente tem que suportar o contraditório. E mesmo que a gente não concorde, se a gente se abre para escutar o outro, sempre vamos aprender alguma coisa. Sempre. Mas tudo bem, se vocês não querem, mas não gerem um mundo futuro infeliz para todos nós, inclusive para vocês e seus filhos. Vocês estão ensinando intolerância. Intolerância leva ao fanatismo e leva à violência. Os dois me olharam com ódio e eu disse, pronto, consegui alguma coisa. Os dois estão me odiando, então estão juntos de novo. Então, não é o ideal, mas alguma coisa se conseguiu. O fato é o seguinte, alguma coisa eles mobilizaram que depois os meninos vieram me agradecer. Então, veja, está muito perto, a nossa sociedade está muito perto disso, perigosamente, de estimular comportamentos dessa ordem, principalmente da ordem do fanatismo. Tá? E o fanatismo ele tem uma coisa muito perigosa, né? Porque você pode eliminar o outro sem culpa, sem pudor. Porque o outro pensa erradamente. O que o outro pensa não vale nada.
E aí a violência está espreitando, né? Isso é muito grave. A violência traz tudo o que você pode imaginar, além de infelicidade, luto, dor, transtornos, repetindo, como transtorno do estresse pós-traumático, que é um quadro recente, moderno, descrito após a violência. Foi descrito pela primeira vez em Nova York, após uma onda de estupros. Então, vocês estão vendo como a violência tem uma raiz na doença mental e como ela tem uma raiz nas neuroses coletivas. Portanto, trabalhar as neuroses coletivas significa diminuir a violência e diminuir as doenças graves. O transtorno do estresse pós-traumático, que é uma doença gerada pela violência, ela tende a cronificar e a infelicitar profundamente as pessoas. Tá? Então, mais uma vez, eu creio que o Frankl percebeu bem isso, esse potencial que a humanidade tem. Ele viveu em campos de concentração, ele sabe isso melhor do que cada um de nós. Então, ele propõe, né, para o futuro da humanidade o monantropismo, né, que seria essa humanidade caminhando, né, com as suas... Não é que as pessoas não podem pensar diferentes, mas elas têm que ter, né, valores que permitam, né, o pensar ideológico ou pensar de outra ordem, enfim, torcida de futebol, seja o que você quiser considerar, valores, né, comunitários, valores de comunhão social. Se você tem valores comunitários, se você tem esses valores da comunhão social, você suporta o contraditório, você entende que o contraditório pode te enriquecer, tá? Você está se aproximando dessa proposta do Frankl, que é a única que pode nos salvar. Tá? O sentido da liberdade, você vivendo o sentido da liberdade, você pode olhar à sua volta. Pessoas como acontece com esse ele é um homem que pedala o dia inteiro levando alimentos para os outros e que, ao receber mais do que ele necessita, né, ele responsavelmente distribui isso com seus vizinhos. Ou seja, nós não estamos tão longe. As pessoas dizem, mas o Frankl é um idealista. Não é, gente. O Frankl é um realista. Ele percebe exatamente onde é que nós podemos chegar, né? Tanto num sentido quanto no outro. Né? Então, se nós suportarmos as nossas diferenças de qualquer ordem, né, com valores que nos... Não é a ética pós-moderna, né, que o Bauman descreveu, a ética utilitária, é a ética de outra ordem. Né? Tá? É a ética ligada na liberdade, na responsabilidade e no amor. Né? Ela é preventiva, eu tenho certeza que ela é preventiva terciária, porque ela impede a violência, ela nos humaniza profundamente em relação ao outro e está também fundamentada na solidariedade. Tá bom? Então, veja, uma outra aplicação da Logo, a gente estava até agora falando das aplicações da Logo, a prevenção, como o Frankl já propôs antes, através da educação, né? E pensei também que uma proposta interessante, né, a partir de uma prevenção terciária seria a educação, fundamentada, né, nesses valores da análise existencial, não propriamente da logoterapia, mas da análise existencial. Uma educação que formasse cidadãos, né, com espírito crítico, sem dúvida, a partir da liberdade e da responsabilidade para consigo, a sociedade e a natureza. Essa é a verdadeira educação frankliana, a partir da análise existencial. Não é uma educação voltada para o homem, como senhor da natureza, como diria Descartes, mas para o homem que respeita a natureza, que não só respeita a natureza, mas encontra sentido nela.
É mais do que respeitar, né? E além do respeito, encontra sentido. Ou seja, eu sou um homem que reconheço a minha necessidade da natureza. Não é um favor preservar a natureza. Ela me devolve isso. Ela me enriquece. Tá? Aí você diz assim, não, mais teoria. Não, não é teoria. A concepção frankliniana tem inspirado vários autores, Aquino, Silvio Damasio, Freitas, Miguel, Brusoni. Todos têm refletido e proposto sobre uma educação em uma temática de sentido, liberdade e responsabilidade. Tá? Então, vocês devem conhecer, né, os trabalhos do Brusoni, né, que ele é um pedagogo, é um educador, e que utiliza as ideias de Frankl no esforço pedagógico dele. Né? Ele acredita, né, que ensinar... O que é ensinar? É capacitar. Né? Não é só dar conhecimento, como a gente pode pensar, mas é capacitar também espíritos independentes a desenvolver decisões autênticas de sentido. Tá? Nunca esquecendo que é uma das grandes críticas do Frankl à sociedade norte-americana, que tem uma verdadeira obsessão pela liberdade e esquece a responsabilidade irmã siamesa, né? Então, o que o Brusoni diz? Ensinar é colocar sempre presente na tarefa educativa valores, tarefas, missões que movimentem a nossa consciência sempre em relação à autotranscendência. Nunca há nos ensinar valores de sucesso a qualquer preço, de êxito a qualquer preço, né? Seria a verdadeira educação. Tá? Ele também fala isso. Ó. Veja, Brusoni é quem fala. Uma educação nesse modelo tem evidente caráter preventivo. Restaura, inclusive, aqueles ideais que um dia, na nossa juventude, nós acreditamos. Tá? E que depois fomos esquecendo, marcados por uma sociedade perdida entre egoísmo e derrotismo. Tá? E, por último, aquilo que o Brusoni salienta aqui, olha, a educação, ele tomou uma observação do Frankl, né? Que, apesar de, claro, ser importante essa referência do professor, do pedagogo, né? Então, os verdadeiros alunos serão capazes, depois de vivido essa experiência de educação com sentido, né? De seguir seus próprios caminhos, tá? Criativos, inovadores a cada passo da sua existência. Tá? Portanto, prevenção. Né? Gaston Del Rio, que é um professor, um terapeuta argentino e professor, né? Ele, assim, eu estou trazendo essas experiências para vocês para mostrar que claramente elas são possíveis. Tá? Então, ele ensina adolescentes. E ele tem um curso que ele desenvolve atividades em sala de aula com temáticas retiradas do Homem em Busca de Sentido. E aí ele vai lançando as tarefas para os adolescentes e desafiando eles a responderem. Tá? E sente que, ao final do curso, ele conseguiu sensibilizar esses estudantes, que passam a acreditar que, mesmo nas condições mais desumanas, é só possível viver valores. Tá? Aquelas condições duras e terríveis, né, dos campos de concentração. Então, adolescentes que às vezes estão passando também por necessidades, por lares pouco hospitaleiros e tal, conseguem dizer, não, é possível, né? Eu não vou me deixar derrotar por estar passando por momentos difíceis, por ter uma infância difícil, não vou ficar responsabilizando meus pais, né? Sempre haverá possibilidades que eu possa trilhar na liberdade e na responsabilidade, tá bom? Então, ele diz que ele consegue educar essa juventude. Né? Vocês conhecem o trabalho da Marina, né? Com o Colégio Vitor Frankl, lá em Ribeirão Preto. Né? Ou seja, mostra a possibilidade dessa educação, uma vez que o colégio tem 28 anos. Né?
Então, várias gerações já foram formadas a partir dessa educação voltada para os valores e para o sentido, para a autotranscendência fundamental na convivência. Tá? Inclusive, a experiência dela tem vários livros, né? Ela é muito interessante a proposta que ela faz numa pedagogia do sentido. O despertar da responsabilidade, a formação de cidadãos verdadeiramente críticos, tá? por cidadãos que buscam uma existência cada vez mais digna para si e para os demais. Tá? Certo? Então, outro autor ele diz que nós, os seres humanos devem ser compreendidos em seu caráter de responsabilidade. A partir da vontade de sentido, isso vai criar um dinamismo motivacional, não só assim, existencial mesmo, na existência e, por extensão, né, ao agir educativo. Tá? A autora aponta que a capacidade do homem tem uma educabilidade, ou seja, o homem é capaz de ser educado. Né? Se o homem é capaz de ser educado, uma educação responsável, que traga liberdade, sentido, que faça com que as pessoas tomem decisões responsáveis, né? Vai fazer com que a educação ela não seja um processo assim desligado da própria existência, né? Que o conhecimento possa ser vivido. Eu sei isso, mas eu ajo assim. Eu sei aquilo, mas eu ajo assim. Por quê? Não, o mundo diz que eu devo agir assim. Eu quero ter sucesso, eu quero ter isso. Não. Não. A verdadeira pedagogia da análise existencial, a verdadeira educação, vincula de maneira indissociável, né, o que eu sou, o que eu devo ser e o que eu sei. Tá? Isso é um trabalho também, uma pesquisa do Damásio Silva Aquino, né, nosso colega, Tiago, aqui é o Tiago, trazem contribuição importante porque eles fizeram um trabalho de pesquisa sobre o desgaste, né, dos professores, o desgaste físico e emocional dos professores, mental, e mostrando, né, que os professores que conseguiam trabalhar a partir de valores criativos, tá, eram os que menos apresentavam esse desgaste que outros que faziam da educação um mero exercício profissional, tendiam mesmo a apresentar burnout e outros processos desse tipo. Tá? Então, vejam, é isso que eu estou querendo dizer. A prevenção se mostra também possível aqui nesse momento, a partir da dimensão noética, noológica ou espiritual. Né? Certo? Esses futuros, esses profissionais, essas crianças e adolescentes formadas, né, a partir dessas escolas, a partir desses professores, evidentemente que serão profissionais e cidadãos capazes de contribuírem para o progresso material e espiritual do país com muito mais intensidade do que estudantes formados apenas por um exercício profissional. Tá? Certo, gente? Então, aí eu pensei que seria a prevenção terciária a partir desse processo de educação, principalmente voltado para a não violência, principalmente voltado para a liberdade, responsabilidade e sentido, principalmente voltado para uma forma indissociável de experimentar conhecimento e existência. Tá? Bom, gente, então, a prevenção quaternária, que é aquela que muitos autores não consideram, mas que seria aquela em que nós, profissionais, terminamos com a nossa intervenção provocando iatrogenia. O Freud estudou bastante isso, né? Então, ele coloca a iatrogenia dentro das neuroses reativas. Um modelo especial de neurose reativa seria a iatrogenia, né? Que é a capacidade que nós temos de provocar
dor e sofrimento quando deveríamos estar vinculados a um processo de terapia, de cura, né? Bom, na Logo, assim, o modelo de antropologia, né, o modelo antropológico da Logo, a forma como os logoterapeutas se comportam, já tem uma certa prevenção a isso, né? Muitos outros modelos podem trazer consequências indesejáveis, né? Inclusive, a gente sabe, cirurgia, medicação, tudo isso pode, embora, claro, essa não seja a intenção dos profissionais. Mas, pensando aqui na Logo, claro, profissionais mal treinados, né? Que não estejam... eu não sei qual seria a palavra certa, mas que não tragam com toda a força, né, o fundamento principal da análise existencial, que é a dignidade humana como valor maior, podem provocar iatrogenia, fazer um mau trabalho com a logoterapia. Tá? Mas, claro, profissionais bem treinados, que tenham realmente compreendido profundamente essa questão maior, que é a dignidade humana, não errarão. Tá? Certo? Pronto, Frankl já fala, né, das neuroses iatrogênicas e tal, ele tem essa preocupação. Veja que ele tinha preocupação em todos os níveis, inclusive no quaternário, né? Então, declarações e atitudes imprudentes ou irresponsáveis, uma desatenção no que você está dizendo, né? Querer, entre aspas, querer livrar-se o mais rápido possível daquela ansiedade que talvez até você não tenha resposta. Tudo isso pode ser iatrogênico. Tá? Então, o Ortiz, que é um estudioso aí do diálogo socrático na Logo, diz o seguinte, que as perguntas ingênuas, que ele diz assim, as perguntas vazias de sentido, as perguntas que não têm uma forte âncora, um forte matiz existencial, podem ser iatrogênicas. Tá? Porque podem levar, não conduzir, né, para o núcleo das questões, não ampliar o horizonte, mas, pelo contrário, afastar as pessoas, né, gerar reatividade e induzir desconfiança e insegurança. Tá bom? Então, seriam os nossos comentários sobre essas importantes questões, né? E aqui só para seguir, né? A responsabilidade, liberdade e dignidade, os procedimentos e as técnicas, as estratégias, todas de grande eficácia, né? que a Logo tem, tá? A educação desenvolvida a partir daí, até mesmo a filosofia que o Frankl nos ensina, né? Todas são certamente preventivas. Tá? É isso que eu queria ajudar, que vocês, de alguma forma, sensibilizar vocês para pensarem nessas questões também e vão contribuir. Então, aqui, vamos voltar aqui ao... E aí, algum comentário? Ou vocês estão loucos para encerrar isso aqui, tomarem um copinho de vinho e namorarem um pouco, curtirem a família, enfim? Quem quiser comentar, abra aí esse sinalzinho. Viu? Como sempre, querido professor Marcos Túlio, um prazer imenso assistir sua aula. A gente sai daqui enriquecido, engrandecido. O senhor tem um dom do ensino, conteúdo fantástico, maravilhoso, extremamente elucidativo, esclarecedor, de uma forma assim didática, que faz a gente nos confronta, né?
estar nos reavaliando enquanto prática, enquanto profissionais de saúde. Muita gratidão. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, viu? Eu achei muito interessante a parte que você linkou o pensamento do Viktor Frankl com o pensamento do Churran, né? E eu vejo que nós estamos vivenciando essa sociedade do cansaço de uma forma mais intensa, porque todos nós estamos cercados pela questão do medo do contágio, né? Pelo medo da Covid. E a gente que trabalha na área, eu sou psicólogo, eu vejo isso claramente, não só no profissional psicólogo, mas em todos aqueles, de uma forma direta ou indireta, estão envolvidos no meu trabalho. E é bem isso que nós estamos vivendo. E eu vejo a logoterapia como um meio pelo qual nós damos um novo significado e até mesmo para amenizar todo esse contexto de medo e angústia que está sendo criado em decorrência da pandemia. Eu achei fantástico essa junção que você fez. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu também quero falar, eu não prestei 100% atenção, né? Porque eu estava ligada em outras atividades, até porque se dá no período de pandemia, a gente acaba estando em casa e com umas tarefas. Mas eu quero também falar como estudante de psicologia, que você traz de uma maneira muito clara as vivências que nós também, como profissionais, teremos. E isso também nos dá um alívio por a gente também ser seres humanos, né? E para aprender a lidar de forma mais clara e simples, porque assim, você trouxe com clareza palavras, né? E vivências que abriu um pouco, né? Ampliou um pouco mais a minha percepção como pessoa, como indivíduo. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Com licença, eu gostaria de falar um pouquinho. Professor, adorei sua palestra e algo que tem me incomodado muito na lida com pacientes e com pessoas é a busca que se tem hoje de alguém que diga para elas o que elas devem fazer, o que elas devem vestir, o que elas devem comer. As influências todas e essa neurose coletiva, o quanto que ela está dando também, como as pessoas não conseguem fazer. O que é dito para elas comerem, o que é dito para elas vestirem, o que é dito para elas fazerem, pensarem, estar, o quanto isso tem esvaziado as pessoas, né? Esse vazio existencial, exatamente nessa neurose coletiva, tem me preocupado muito. Essa é uma das coisas pela qual eu venho buscando a logoterapia, exatamente para sair, tanto eu dessa noção hoje que a gente é ser em falta, que você nunca atinge o que se espera, que se pede, que se coloca, né? Muito obrigada. A sua palestra nesse sentido foi excelente para mim. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigado. De coração mesmo, muito obrigado. Muito feliz. Fala com a Jo, combina com ela, assim. Tomara que fala amanhã, daí a gente faz o programa aqui direito. Eu achei interessante, professor, quando o senhor colocou bem no início a situação da pandemia, o Covid, a realidade do medo. O medo que gera ansiedade e, consequentemente, uma situação de mal-estar. O medo de ficar doente está adoecendo as pessoas. Isso são as consequências que estamos enfrentando neste tempo de pandemia. Outro ponto muito interessante que o senhor colocou, gostei bastante, aquilo que na minha vivência espiritual, muitas vezes no atendimento espiritual com as pessoas, eu tenho colocado a crise é a oportunidade para o crescimento. E quando o senhor falou sobre a realidade da crise, colocando sobre a responsabilidade de a pessoa assumir a sua realidade da vida e enfrentar a realidade da crise, a partir da logoterapia, a partir da busca do sentido da vida, isso vai fazer com que a pessoa adquira uma maturidade para a sua vida e faça um processo de crescimento. Fiquei muito feliz pela sua colocação nesse sentido. Certo, muito bom. Muito boa a sua reflexão também. Entendeu? Ótimo, obrigado. Sugiro dizer que essa pessoa que falou isso tem crescido muito como indivíduo, ser humano. Verdade.
Verdade, gente. Tudo que vocês estão dizendo está bem dentro desse momento que nós estamos vivendo, é verdade. É isso mesmo. Professor, eu não faço parte desse rol de psicólogos e psicanalistas. Eu trabalho numa área totalmente diferente, no setor financeiro, que eu atuo, mas que tem sido algo essencial hoje, né, no meio dessa pandemia. Sim. E essa aula, né, de mostrando a ideia do sentido daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem praticado, né, encontrar o sentido, é que eu tenho levado para a minha equipe, né, mostrando para eles o quanto eles são fundamentais, né, para que outros encontrem sentido ainda e continuem encontrando sentido. E aprender isso, né, de forma tão didática, de maneira assim tão clara, vai me ajudar muito, já está me ajudando muito. Né? Desde que eu descobri o Viktor Frankl, eu me apaixonei nesse sentido, porque eu acredito que a gente, como ser humano, a gente tem que agir e levar outros a encontrar o sentido. Né? E já me fez muito bem e tenho levado isso para a minha equipe, né? Mostrando a eles que é fundamental a gente encontrar sentido naquilo que a gente faz, né? Com a nossa responsabilidade, como foi muito bem dito, né? Apesar da nossa liberdade, encontrar responsabilidade naquilo que a gente faz, né? E fazer com que aquilo possa agregar de verdade na vida de alguém. Muito obrigado pela aula de hoje. Olha, e super importante, Thiago, pessoas como você, viu, que não são exatamente da área, assim, vamos dizer assim, não fazem um trabalho, né, mas que vão levar vamos dizer assim, vão levar isso que nós estamos conversando aqui, que nós estamos trocando, para outras pessoas. É super importante você poder fazer esse trabalho com pessoas da área financeira, com pessoas da área de administração. Isso é isso que a gente está comentando aqui. Nós precisamos de todos. Nós queremos construir um mundo melhor, né? Para todos nós, né? Então você é super importante, mas nem que bom que você chegou para logo, que está aprofundando seus conhecimentos, é fundamental, muito bom, ótimo. Gente, Vilma, fala, minha querida. Queria falar que o professor hoje me trouxe um assunto que assim, eu sou formada em pedagogia, mas trabalho na área da saúde. E ainda hoje eu estava com um grupo de colegas comentando da nossa aflição, né? Porque alguns profissionais não pensam nessa questão da prevenção. E nós estamos debatendo isso assim muito hoje. Nós passamos boa parte da tarde em uma reunião e debatendo justamente sobre essa questão. E na hora que o professor trouxe isso, eu tenho muito a agradecer, porque assim, ele me deu um esclarecimento, sabe? Muita coisa que assim, eu não conseguia, eu expressava, mas não dessa maneira tão lúdica assim, para mim poder passar para os meus colegas de trabalho. E isso, para mim, foi assim, fundamental. Já tem um conteúdo assim, maravilhoso para colocar com mais clareza para os meus colegas. Muito obrigada, a aula foi ótima. Obrigado. Que bom. Bom, gente, eu sei que... Aqui, eu posso só fazer um comentário? Pode sim, Luciana. Desculpa, mas eu gostaria muito, assim, eu fiquei muito feliz. Primeiro, quero agradecer aos meus alunos da graduação daqui de Vitória poderem participar dessa fala maravilhosa. Estou realmente agradecida e agradeço em nome de todos eles que estão aqui conosco. E aí eu fiquei encantada com suas palavras, professor Marcos, de trazer a questão da solidariedade, assim, e de começar, né, dessa forma, porque nos mostra muito a questão da autotranscendência, né? E no mundo de individualismos, no mundo de cada um por si, né, da modernidade líquida, e como Bauman descreve muito bem, a gente vê assim como o Viktor Frankl está aí para mudar um pouco a perspectiva dessa história, né? É a autotranscendência mesmo, e nós temos visto esses movimentos, creio que eles tenham que ser potencializados, e eu trabalho como psicóloga, logoterapeuta e como professora aqui das faculdades de Vitória, e eu vejo assim uma coisa que tem ficado muito na minha cabeça nesses dias, desde que a pandemia começou, e já antes, mas ganhou muita força, é aquela frase do Frankl, né? Não se trata de saber o que eu quero da vida, o que eu espero da vida, mas o que a vida espera de mim.
Eu amo essa frase, assim, então, assim, tem ficado muito forte para mim. Eu acho que sua fala caminhou muito para reforçar essa ideia, assim, o que a vida espera de mim? Sair desse movimento egoísta, né, do ego, do ter prazer, né, que o Frankl fala tanto, né, felicidade não é prazer. E aí me trouxe muito essa questão, assim, o que a vida espera de mim nesse momento? Isso nos faz arregaçar as mangas e ir para a ação. E a solidariedade é uma boa ação em função disso. Muito obrigada mesmo, professor Túlio, gratidão. E o vinho, quando você vier à Vitória, tem um vinho aqui esperando também. O Marcos, que um bom. vai ser do Marcos, outro vai ser meu, tá? Tá bom, Marcos? Que bom. Já aceito o convite, já está aceito. Então vamos pagar juntos, né, Marcos? Eu lembrar uma vez, quando eu interroguei uma paciente, né, ela falando da questão do pai, ela falou assim, olha, certamente você não teve o pai que você gostaria, mas você poderia ser o pai que tua filha, você poderia ser a filha que teu pai gostaria que você fosse. Ainda lhe resta isso. Boa, ótimo. Muito bom. A força Posso falar? Né? Muito bom mesmo. Posso falar? Obrigado, viu? Obrigado. Como diz o Breton, né? A logoterapia é óbvia, sabe? Gente, e cada vez mais a gente vai estudando logoterapia, a gente vai ver como ela é concreta na vida da gente, né? E vai estimulando esses sentimentos mais humanos, profundos. A gente fala aqui de amor, fala de solidariedade, mas dentro do campo da ciência. Então, isso é fantástico. Muito obrigado, viu, professor Marco? Eu que agradeço. Eu vim... Eu posso falar, Socorro, aqui? Posso falar, gente? Pode, Socorro, pode sim. Meu nome é Socorro Furtado, conheço o professor Marcos Túlio, um prazer enorme de estar aqui escutando. Eu tenho trilhado agora uma aproximação com a Logo, estou despertando o interesse. E eu lembro que o professor, desde o início que eu fiz mestrado lá, ele foi meu orientador, ele já estava enveredando por esse caminho, mas eu não tinha a atenção que eu tenho hoje, que está me despertando hoje, nesse meu momento de vida, né? E o que ele trouxe hoje, ele traz numa fala, porque Frankl, ele escreve simples, mas não é uma coisa simples, é bem complexa. E Marcos Túlio consegue passar para a gente de forma simples a complexidade do que Frankl fala, né? Isso é fantástico. E, principalmente, eu gostei muito do medo, né? Como ele colocou aí. E gostaria, professor, que você falasse o nome daquele trabalho que tem, da pedagogia, do pedagogo com os adolescentes com o livro Em Busca de Sentido. Isso me interessou. Como é o nome do autor que faz esse trabalho? Obrigada, viu? E obrigada por tudo. Socorro, que prazer escutar, né? Quanto tempo. Quanto tempo. Olha, o autor é o Gaston Del Rio. Pronto, obrigada, professor. Ele é daquela coleção, o título é espanhol, mas eu não estou bem lembrado aqui, mas é Frankl em Sala de Aula. Eu não sei se Alisson lembra o título original aí, ou Marcos, não estou lembrado, mas é daquela coleção daquela coleção em espanhol, viu? Certo, eu vou procurá-la. Se você, olha, de qualquer maneira, eu tenho esse livro, eu não sei se está aqui em casa, mas se você quiser, depois a gente se faz o contato, eu te empresto, viu? Tá certo, ótimo. Obrigada, professor. Um prazer imenso lhe ver, viu? E de escutar. Prazer foi meu. A vontade que dá é de conversar com o professor Marcos a noite toda, né? Mas nós já passamos aqui da nossa hora de hoje. Eu queria só fazer um registro, tirar uma foto. Então, se você puder liberar a sua câmera para sair na nossa foto, não sair apenas o seu nome. Aí como é que eu faço aqui? Não, a sua tá ok aí, viu? Fica aí para fora. A minha tá ok. Chegou o Natan para tirar foto. Natan chegou na hora da foto. E ele está... Peraí. Vem, filho. Vai, sorri aí, gente. Libera a câmera. Agora vamos para a próxima página aqui. Só um minuto. Agora sim, libera a câmera. Lá vai. Pronto.
doutor. Gente, boa noite para todos. Foi muito obrigado, viu? Obrigado pela aqui. atenção. Obrigado. O professor Marcos não precisa nem falar, né? Uma salva de palmas. Boa gente. noite, Charles. Bom, Nathan. Muito bom, muito Nossa, muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a Rosa pela disponibilidade. Oi, estou aqui. Oi, Rosa. Estou aqui. Rosa. Obrigado, viu? Gente, oi, Natan. Tudo bom? Nathan Um abraço a todos, hein? Abraço em Rosa. Um abraço a todos. Tchau. Gente, boa noite. Postem as fotos, né? Marquem pós-Unilife, né? No Instagram. Marquem também Alisson Pontes Oficial. Marco Estúdio Caldas. Para a gente divulgar esse momento tão especial. Tá bom? Quem é da turma da especialização, amanhã, 8h30, com a professora Sheila Rabuski, estaremos aqui juntos, gente. Boa noite para todos e todas. Obrigada. Um abraço. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau. Boa noite. Olha, Natan. A Natália tá ali, ó, com o pequenino dela. Aí, dá um adeus aí para ele sair. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.